a Páscoa é um livramento, é uma libertação. Tá certo, Pastor Luís, muito obrigada. Ministra Cláudio, o que é que nós devemos gravar de essencial quando chega o momento da Páscoa? Além da festa, porque quando chega o momento da Páscoa nós estamos aí a festejar, festejar, festejar e muitas das vezes festejamos sem saber qual é o verdadeiro significado e qual é o ensinamento que deve ficar durante este período. Mais uma vez quero louvar a Deus pela oportunidade concedida e louvar a Deus pela vida do pastor Luís. Eu acho que ele tentou debruçar aqui quase toda a questão, não é? Do que tange a Páscoa. Em poucas palavras, uma sexta-feira como hoje foi um dia que Jesus sofreu, foi condenado à morte e foi maltratado, foi cuspido, foi batido. Muita má coisa aconteceu com ele e o fizeram e pediram que o crucificassem. No entanto, é nesta data que a gente não pode só estar concentrado naquilo que é a festa, não é? Só para festejar, mas sim levar esse dia como um dia muito importante, um dia de muita reflexão no que tange a morte de Jesus na cruz do Calvário, porque ele é um enviado de Deus, filho único de Deus para a humanidade e para libertar e para salvar toda a humanidade. No entanto, temos que nos reconciliarmos com Deus. Esse dia deve ser um dia de reconciliação com Deus mediante o seu Filho. A Bíblia diz que, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, deve ser esse dia em que a gente temos que nos reconciliarmos com Deus, em crer no seu Filho único, dado a nós para a salvação e a remissão dos nossos pecados. Tá certo, Ministério Luís, muito obrigada. Faço a mesma questão aqui para o pastor Luís. O que é que deve ficar de essencial para nós nesta Páscoa? Amém. A Páscoa, conforme que o meu amado Cláudio tentou mesmo explicar, nesse dia é um dia muito importante para toda a comunidade cristã, não só para toda a comunidade cristã, porque Jesus não morreu para toda a comunidade, para cristão, morreu para todo mundo, seja branco, seja chinês, seja hindu, qualquer pessoa que está aqui embaixo da terra, Jesus morreu por ela. Então, esse dia é um dia que nós devemos refletir acerca da nossa comunhão com Deus. Como que eu estou com Deus? Como eu estou com Deus? Tem que eu refletir, porque foi num dia que Jesus Cristo sofreu, foi um dia que Jesus Cristo foi cuspido, foi um dia que Jesus Cristo passou muito mal nas mãos dos homens. Mas tudo isso o quê? Para que ele pagasse o preço para o quê? Para o nosso resgate. Então, toda pessoa que se encontra embaixo do sol, embaixo do céu, deve levar a muito a sério esse dia, porque é um dia muito importante para todos nós. Nós encontramos muitas pessoas que têm alguns problemas sociais, têm alguns problemas de ressentimento, de mágoa, não fala com outra pessoa, não fala com seu pai, não fala com seu vizinho, não fala com seu irmão. Então, nesse dia, é um dia que você tem que se examinar. Como que você está, a sua relação, primeiro com Deus, como que você está, a sua relação com as pessoas que estão à sua volta. E você e liberar perdão, porque é um dia específico. Mas deixa eu te falar uma coisa, não só somente hoje, mas é um dia que você tem que cultivar diariamente, todos os dias. Mas esse dia, como estamos na celebração da Páscoa, ou no dia que Jesus Cristo morreu, no dia que Jesus Cristo padeceu e sofreu e carregou toda a nossa culpa, a nossa injustiça e carregou todos os nossos pecados na cruz de Calvário. Então é um dia que
todo homem deve refletir e pensar como que ele está com Deus. Tá certo, muito obrigada, Pastor Luís. Aí está, espero que o nosso telespectador esteja atento, esteja a compreender o verdadeiro significado de Páscoa, porque Páscoa não é só festa, não é só, por exemplo, a Sexta-feira Santa não é só um dia para ficar em casa, mas é neste momento que devemos buscar, devemos procurar buscar a Deus e não só viver como é que posso dizer, esse espírito somente na Páscoa, mas devemos cultivar dia após dia. Vamos agora falar de cada um dos dias mais importantes desta celebração. A Sexta-feira Santa, Minister Cláudio, o que é que significa a Sexta-feira Santa de um modo geral? Aquela crucificação de Jesus, qual é o significado que aquilo tem que deve ter para cada um de nós? A crucificação de Jesus foi um ato muito importante e ainda é importante e será importante para todos sempre e assim como para as gerações vindouras. A crucificação de Jesus, eu acho que esses que não creem em Jesus, esses que não aceitam que um dia houve esse Jesus que é tanto falado nas igrejas, que é tanto falado pelos evangelistas, que é tanto falado pelos pastores, pelos homens de Deus, ao mundo inteiro, eu acho que eles poderiam aproveitar essa percepção, não é? Hoje é considerado a nível mundial como uma Sexta-feira Santa, um feriado, um dia de reflexão, um dia que morreu, um dia como este que Jesus padeceu na cruz do Calvário. Então, em algum momento, eles poderiam levar isso em consideração de que, de verdade, Jesus esteve aqui, não é? E andou nesta terra, neste mundo, e veio para a remissão dos nossos pecados. No entanto, poderiam levar essa reflexão e acreditar, não é? E acreditar que, de facto, Deus nos amou e, mediante o seu Filho, Ele nos quer de volta para Ele. No entanto, deve ser esse dia que a gente temos que estar de volta para Deus, aceitar a Ele como nosso Pai, aceitar a Ele como o nosso provedor, aceitar a Ele como o nosso único Salvador da nossa vida, pois não há outro além dele. Tá certo, muito obrigada. Vou voltar aí. Vamos continuar a nossa conversa em torno do nosso tema do dia. Eu fiz aqui uma questão para o pastor Luís quando ele estava aqui. Amém. A procurar saber se podemos ou não comer carne na Sexta-feira Santa. Faço a mesma questão para o ministro Cláudio. Conforme o pastor Luís tentou debruçar aqui, tentou explicar de uma forma detalhada, não é? Não vou voltar aqui a repetir a mesma coisa. Sexta-feira Santa é um dia de celebração. Muita gente, quando chega esse dia, costumam se santificar, se purificar, segundo a sua inteligência humana, e tentam se fazer de santos, tentam se fazer pessoas agradáveis perante a Deus, mas de uma forma humana, de uma forma mundânica. No entanto, os que bebiam hoje em dia, um dia como esses não bebem, os que se prostituem, um dia desses não se prostituem, não é? Porque considera-se como uma sexta-feira, o dia santo. Mas, porém, eu quero dizer que dia santo é todo dia para Deus. Não tem dia santo, não tem dia de pecado, não tem dia, não sei, de mentira. Para Deus, todo dia é santo. Assim como para nós, os cristãos, todo dia é santo. No entanto, a cada momento que passa, a cada dia que passa, nós temos que nos santificar, nós temos que nos purificar, nós temos que nos aproximar mais de Deus e mais perto de Deus para aprendermos dele, não é? No que tange a vontade dele para conosco. No entanto, é um dia de celebração, é um dia que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O que Jesus passou, não é? Muitos costumam assistir aquele filme de Jesus, não é? Que não é verdadeiramente de Jesus, mas uma imagem, uma descrição daquilo que a palavra de Deus diz, né? Mediante a morte de Jesus Cristo Nazareno. No entanto, eles choram depois de
assistir aquele filme choram, não sei. A maioria nesse dias aí que são eles se humilham tanto, choram bastante porque é um dia que Jesus Cristo morreu, mas pelo contrário, esse dia deve ser um dia de celebração, porque é um dia que Jesus passou aquilo que a gente deveria passar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que desde o princípio Adão se separou de Deus por causa do pecado. No entanto, por causa disso, todo mundo pecou e destituído estava da glória de Deus, não é? Destituído estava da glória de Deus. Mas mediante a Cristo, mediante a Jesus, e no entanto, porque o homem pecou, antes que eu prossiga, no entanto, porque o homem pecou, tinha que morrer para pagar pelos seus pecados. Tinha que padecer aquilo que Jesus padeceu. Só para ter a mínima ideia daquilo que Jesus padeceu na cruz, mediante a essa descrição desse filme de Jesus que anda por aí na internet, alguns têm em casa em disco. Veja o que esse homem está a passar aí nesse filme. É o que você realmente deveria passar para pagar pelos seus pecados. É o que você deveria passar para pagar pelos seus pecados. O filme em si não descreveu lá tanto aquilo que Jesus, em algum momento, passou na realidade. No entanto, é uma coisa que nem você não podia suportar, nem eu não podia suportar. No entanto, Deus, por amor ao homem, ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele morreu em teu lugar. Aquilo que você deveria passar, ele disse, não, Senhor Deus, eu irei passar isso pelo João, eu irei passar isso pelo fulano, eu irei passar isso pelo Cláudio, eu irei passar isto pela Ângela, pela Maria, não é? Então, é um amor imenso, é um amor incondicional. É um amor incondicional, é um amor imensurável, não é? O que Jesus passou na cruz do Calvário. Então, é um dia de celebração. Essa coisa de não pode se comer carne, isso não existe. Isso não existe. Nós não estamos debaixo da lei, não é? De Moisés. Nós estamos no momento da graça. Veja que Deus, o que Deus fala mediante a boca do São João Apóstolo, no capítulo 3, versículo 16. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só, no Antigo Testamento, o homem pecava, Deus matava. O homem pecava, ele morria logo. No entanto, agora, já não tem condições, não é? Já não tem condições. Apesar de que existem obras que Deus preparou para que a gente as vive, não é? A gente possa viver essas obras depois de nos convertermos, não é? Mas nós estamos debaixo da graça. Só por crer em Jesus, você já tem direito de entrar nos céus. Só por aceitar Jesus e confessar que não o recebes e como o único salvador da sua vida, você já está salvo, você já tem direito dos céus. E por isso, você vai começar a viver, não é? Uma vida de busca a Deus para que Ele possa te revelar mais aquilo que é a vontade dele para com a sua vida. No entanto, não como aceitar Jesus e continuar da mesma vida que você andava antes. Então, se alguém está nessas condições, é porque não está buscando a Deus. Não é? Não está buscando a Deus. Tá certo, muito obrigada. Possível e na companhia da programação da TVM Casa. Ministro Cláudio, vamos continuar aqui a nossa conversa em torno do nosso tema do dia, que é Sexta-feira Santa e da Páscoa. Como é que foi instituída a Páscoa? Pode ser mais difícil. É assim, nós temos a Páscoa, né? Cada celebração há um modo de ser instituído. Então, o que é que a Bíblia diz acerca da instituição da própria Páscoa? A instituição, segundo as palavras do nosso Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo, ele sempre que se encontrasse com os discípulos, ou sempre que chegasse essa data, né, porque isso já era uma tradição judaica, não é? E sempre que chegasse esse dia da Páscoa, para celebrar essa Páscoa, ele dizia sempre: fazei isso em memória de mim. O pão que vos dou é o meu corpo padecido, o meu corpo batido, morto, estrangulado por vossas culpas. E o vinho simboliza o meu sangue,
Então, no entanto, bebendo, tomando aquilo que é o vinho que simboliza o sangue de Cristo, assim como o pão que simboliza, nesse caso, o corpo de Cristo, você já está fazendo parte daquilo que é o pacto do Novo Testamento, daquilo que é o Novo Testamento, daquilo que é a remissão dos pecados para com a humanidade mediante ao Filho de Deus. Então Jesus dizia sempre: fazei isso em memória de mim. Então essa é uma das instituições mais importantes que Jesus deu quando ainda estivesse aqui e antes da sua morte. Tá certo, Ministro Cláudio. Vamos a mais uma música. Vamos a mais uma música aqui com o Ministro Cláudio. Afinal de contas, é dia de festa. Como já dizia aqui o Ministro, a Páscoa é um momento de festa, é um momento para ser celebrado. Então, também diz a Bíblia que quem canta reza 2 vezes, certo? Ou estou errada? Posso não ter memória desse versículo, não quero mentir. Ok.